É isso aí, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui hoje mais um dia, dando início a essa mesa, a um bate-papo na mesa, falando sobre as composições, falando sobre adoração. Os últimos cortes ali, foi tremendo da parte de Deus ali na conversa que nós tivemos. E nós estamos aí organizando tudo isso para que a gente nos próximos meses aí, a gente possa falar das 4 canções daqui da IPAB Music. Isso aí. Então, antes de falar de qualquer coisa, eu tô no meio, aqui tô no centro, hoje que a gente vai entrevistar. Eu vou entrevistar a Maíra e vou entrevistar mais uma pessoa aqui hoje. Então, olha só, antes de qualquer coisa, você que tá na tua casa aí, dá teu like, compartilha esse corte, compartilha essa transmissão, deixa um comentário aí. E marque aí 336 amigos teus. Epa! Mas é isso, é muito bom. Eu quero então, em primeiro lugar, dar a saudação salvífica à pastora Maíra. É isso aí, seja bem-vinda, pastora Maíra. Que Deus abençoe. Amém, gente. E também hoje nós estamos aqui na mesa, compondo a mesa aqui, ó, a mesa de responsabilidade, nosso amigo Dedé. Epa! O André Queiroz. Sou eu. Dá uma saudação pro povo aí, Dedé. Saudação. Salve. Animação total aqui, gente. A gente vai falar bastante. É isso aí, galera. Nós estamos felizes pra caramba, porque hoje o nosso assunto hoje da mesa aqui, da nossa conversa, é literalmente falar um pouquinho sobre a música que vai ser lançada no dia 17 de outubro. Já coloca a data aí. A música Não Temas. Meu Deus. Amém? Essa música tá quente, uma música poderosa. Prepara o coração. Letra. Só que a gente vai falar um pouquinho sobre a música e nós vamos falar um pouquinho também sobre produção musical com o Dedé. Amém? Então, eu quero deixar contigo, pastora Maíra. Queria que você falasse um pouquinho aí, o que você tem a nos dizer. A pastora Maíra foi a que compôs a canção Não Temas. Então eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre a canção, antes de nós entrarmos em detalhes específicos da produção, da composição, mas falar um pouquinho da música em si. O que você tem a nos dizer aí? Olha, a canção Não Temas, para mim, todas as canções são muito especiais, a gente sabe, a gente compõe, é difícil, até as pessoas perguntam, tem alguma que você gosta mais? Né? Tem uma que é mais especial? Eu acho que tudo tem um tempo, né, um propósito. Eu não tenho uma assim que eu falo, uau, mas eu acho que o momento agora da minha vida que eu estou vivendo, a Não Temas, ela é a canção assim que mexe muito com o meu coração e é muito atual. Eu creio que não só atual agora, mas eu creio que vai ser pro resto das nossas vidas e vocês vão entender o porquê. Mas é uma canção que realmente fala muito ao nosso coração em vários aspectos. A Não Temas, ela veio num dia assim muito difícil. O meu processo de composição, não sei nem se vai perguntar isso, né? Mas manda bala. Enfim, a gente até pode falar melhor depois. Mas o meu processo de composição sempre é bem louco, assim. Já aconteceu de várias formas, mas o processo que eu mais amo quando Deus faz comigo é quando a canção vem pronta. Eu acho que isso é tão lindo, porque parece que você acessa, sabe? É verdade. É aquilo que a gente falou na adoração, né? A gente conecta com Deus e vem aquele som, vem aquela letra, vem aquela melodia ali, na hora. Então, eu amo muito quando Deus faz isso comigo. Algumas canções, a maioria das minhas canções são assim. Outras não, às vezes nasceu só um pedaço no culto, ou às vezes eu tenho aquele propósito, eu vou compor, né? A gente fala, aquele dia, eu vou compor, então eu pego um texto bíblico, eu vou lá, estudo e componho sobre aquilo, mas eu gosto muito quando vem pronta, porque eu acho que, primeiro que vem muito da sua verdade, muito do que você está vivendo, e, enfim, a Não Temas nasceu assim, foi num dia muito difícil para mim, num dia de luto. É que cada composição tem uma particularidade, né? Eu acho que é muito interessante, o Dedé também compõe, o Dedé é só para os íntimos, viu, irmãos? O irmão André. Irmão André, né? Porque todo mundo chama Dedé. O Dedé André é só Queiroz. para os íntimos. O processo da composição em si, cada uma tem uma particularidade, né? Sim, muito particularidade. E eu posso falar um pouco mais de perto, porque eu sou casado, né? Com a mulher mais linda desse universo. Tu conhece bem das loucuragens. E eu sei muito bem das loucuragens. O André também compõe, eu também, Deus me deu algumas canções, só que a Maíra, cada momento é um momento, eu acho muito interessante. Fala um pouquinho disso, sobre esse processo, né? Porque, que nem você falou que essa daqui nasceu num dia de luto. Sim. Né? Então, você imagina, num dia de luto, num dia de morte, de tristeza, Deus dá uma canção. Explica um pouco isso. Eu acho muito interessante a gente viver muito o que a gente canta, né? Pode até ser que muitas vezes você está profetizando aquilo sobre a sua vida. Não você está vivendo literalmente, mas pelo menos você está profetizando a palavra, porque
Se vocês perceberem as minhas canções, quem já ouve algumas das minhas canções antigas e tal, todas elas são baseadas na palavra. Todas elas são baseadas em bastante versículos. E esse é um propósito que eu fiz com Deus. Eu lembro que desde muito pequena eu tenho esse propósito com Deus. Nem sabia, não lia tanta Bíblia, não entendia muito. Mas eu lembro que eu sempre gostava de cantar a palavra. Então eu pegava lá um versículo, que loucura, né? Romanos 8, que é muito conhecido, né? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nada pode nos separar de Deus. Eu lembro que eu gostava muito de cantar aquilo. Então eu cantava muito na minha sala, na minha cozinha, lavando a louça. Gostava de cantar aquilo. Então esse é um propósito muito lindo que eu tenho com Deus e a palavra nos fortalece. Cantar a palavra é... Gente, vocês não têm noção como isso é poderoso. Então, igual você falou, existem vários processos, vários tempos. E um dos processos que Deus tem, processo de composição meu, é a palavra. Eu uso muito a palavra como realmente o meu guia, né? Ela é que me guia, ela é que me dá a base. A minha maior inspiração está na palavra, porque eu falo que essa música nasceu no momento de luto. Aí as pessoas até falam, um momento de tristeza, às vezes realmente extrai, né, algo de nós, quando a gente está passando algo muito difícil. É mais fácil a gente estar sensível, vamos dizer assim, né? A gente está mais sensível mesmo. Mas eu lembro que esse dia veio como uma resposta de Deus para mim. Né? Porque eu lembro que era uma morte de uma pessoa muito próxima nossa, aqui da igreja, né? A irmã Fábio. Eu até posso falar aqui, porque, enfim, também eu amo muito a família dela, a gente tem muito contato. E, enfim, nesse dia eu lembro que era o enterro dela, né? E nesse dia eu lembro que acordei cedo, né? A gente estava junto, eu tomei meu banho, me arrumei e subi. Você ainda estava lá embaixo, né? Que a gente, nossa casa, 2 andares. Você estava embaixo ainda se arrumando e eu estava lá em cima. Já peguei, coloquei um fundo musical, né? Você nem estava lá. Coloquei um fundo musical, abri a palavra, porque eu estava muito triste, né? Normal, um dia de luto. Não sei, eu não sabia, viu, gente? Não ele sabia. nem sabia porque você estava lá embaixo. Eu já abri a palavra, né? E aquele momento ali de, meu Deus, que dia triste. Eu orei tanto pela Fábio, pela cura da Fábio. Deus sabe, gente, quanto eu orei. Eu sempre falo para as irmãs aqui, enfim, para o pessoal que nos conhece. Eu orei muito. Eu lembro um dia quando eu estava sozinha em casa, você também não estava em casa. Eu estava no computador e eu orei muito aquele dia, eu chorei. E sabe quando você sente um poder, assim, da tua oração estar sendo ouvida, de Deus falar, uau. Porque eu lembro que eu falei, Deus, vai lá naquele hospital e toca a Fábio, cura a Fábio. O Senhor tem poder de um piscar de olhos, estralar de dedos, destruir, né? Dissipar esse câncer, né? Enfim. E aí eu senti no meu coração que ela ia ser curada. Ela estava no processo ainda. Mas, enfim, o Senhor, né, o Senhor quis... Isso é até interessante que dá pano para manga nisso, né? Porque às vezes a cura para nós sim, ela é ser sarada. Sim. Mas a cura para Deus pode ser num outro processo. Sim, né? sim. E hoje, para a glória de Deus, né, a gente começa a ter esse entendimento quando a gente também lê a palavra, a gente começa a ver sobre a eternidade. É uma coisa que... Uau. É uma coisa que... Bom, você sabe muito bem disso, porque, né, que você está bem mais próximo de mim mesmo. Sabe que eu sempre lutei muito com essa questão até da morte. Eu acho que não só eu, né? Todo ser humano tem aquela luta. Mas, sabe, é muito difícil o luto. Sim. É muito difícil, ainda mais alguém muito próximo, né? Então a gente sempre se questiona quando vem um não de Deus. Para nós é um não, mas para ele, igual você falou, cara, a gente não entende o propósito de Deus mesmo na hora, e talvez não vai entender só na eternidade. Mas para nós é como não, mas o Senhor nos ensinou. Jesus foi o homem que mais sofreu na Terra. É verdade. Né? Jesus foi o homem que mais sofreu e ele era o próprio Filho de Deus. Então, quem dirá nós? Quem dirá nós que às vezes passamos por alguns sofrimentos e ainda são tão mínimos, tão poucos comparados ao sofrimento de Jesus, e a gente não quer, porque a gente criou uma história, criou na nossa cabeça que a nossa vida tem que ser uma vida, né, sem lágrimas, sem sofrimento, sem morte, sem doenças, enfim, tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Sim. Mas ele deixa, tende o bom ânimo, levanta a cabeça, Maíra, e olha para o seu Criador. Né? Então foi isso que o Senhor falou comigo. Eu lembro que eu estava ali chorando, mas ao mesmo tempo, na palavra, eu falei, Deus, me conforta hoje. Né? Não só eu, claro, porque a família precisava também de conforto, mas claro, né, a gente também sente. Eu falei, eu preciso do seu conforto. Eu lembro que eu abri lá em Isaías 41 que fala, né? Você quer perguntar qual foi o texto que você leu naquela manhã? Sim, Isaías 41. Abri Isaías 41, comecei a meditar naquela palavra, que ele falou, eu sou o teu Deus, eu te levanto, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Uau. Eu lembro que comecei a meditar aquilo e comecei a ler aquilo para mim mesma. Eu te levanto, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. E aí depois disso, eu já fui para Mateus 6. Que é uma passagem muito conhecida, as pessoas falam muito sobre isso. Mateus 6 é uma passagem que ela remete muito sobre, até mesmo hoje a gente tem vivido muito ansiedade. Muito, sim. É o mal do século, né? Todo mundo vem falando sobre ansiedade, sobre depressão. É um assunto que, né? Até mesmo a gente os cristãos, né? Estão falando muito sobre isso. Claro. A gente também aqui na nossa igreja, enfim, na nossa casa, a gente fala que a gente entende, sim, sobre a mente, que tem um médico, enfim, o psicólogo, enfim, o psiquiatra. A gente deixa super...
Enfim, a gente deixa super aberto que... Que é algo que, a verdade, por muito tempo foi excluído, né? A igreja é o seguinte, ou que era você tinha... pecado, que você, a pessoa que estava passando por um processo de depressão, enfim, de crises, a verdade, a igreja falava que isso era demônio. Então a gente vai expulsar o demônio, a pessoa vai ser curada. E hoje, com o entendimento bíblico, e numa era que nós estamos vivendo, nós entendemos, sim, a doença psicossomáticas, as doenças da alma, e por isso existem os médicos especializados, especialistas nessas áreas, né? E isso é muito interessante. E então Mateus 6 fala muito sobre isso. Ele fala sobre o cuidado de Deus e sobre lançar sobre ele essa ansiedade. Sim. Porque ele começa dizendo ali, eu até vou ler rapidinho com vocês, que é Mateus 6, 26 a 34. 26 fala assim: olhem os passarinhos, não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem os sustenta. E para ele vocês não têm muito mais valor que os passarinhos? As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento na sua vida? Olha que loucura, né? Na vossa vida, Meu né? Ele Deus. fala aqui. Então, isso para mim me veio como uma flecha, sabe? Então, naquele dia que eu estava um dia de luto, de perda, de dor, eu falei, Deus, eu não tenho controle. E é literalmente, sabe, entregar esse controle, porque o refrão dessa música fala, eu não quero mais lutar sozinho. E eu lembro que uma das coisas, chorando lá, lá na cozinha, eu lembro que eu chorando e orando sobre isso, eu falei, Deus, eu não quero lutar sozinha com isso. Eu não preciso lutar sozinha com o luto. Eu não preciso lutar sozinha com as fraquezas, eu não preciso lutar sozinha com a ansiedade, com a dor. Entende? Eu tenho o Senhor. E outra, eu não posso fazer nada, eu não tenho controle sobre essas coisas. Uau. O Senhor é o dono da vida, o dono da morte. Até mesmo a morte é Ele que diz o sim, né? O sim para tudo. Sim, claro. Né? Porque a gente O acha, amém, né? O é o assim seja, amém, né? Isso, o amém para tudo, até a morte. Se ele não disser agora chegou o momento, não vai acontecer. Isso aí. Então, assim, tudo na nossa vida, até mesmo a ansiedade, porque eu passei um processo de ansiedade, que isso aqui é para falar outro tempo, né? Porque não dá para falar agora. Mas eu passei um processo de ansiedade muito forte, você sabe disso. E uma das coisas que me afundou muito era isso, essa preocupação do futuro. Eu me preocupava muito com o amanhã, sabe? Eu não conseguia descansar no Senhor. Esse medo da morte, esse medo do amanhã, esse medo de perder, esse medo de não conseguir fazer dar certo. É até interessante, né? Porque a depressão, ela remete àquilo que está dentro, a dor de dentro maior do que a externa. Isso aí. Então, ou seja, aquilo que está dentro maior que a externa. Isso. Né? E aí a gente entra na palavra de depressão e aí a gente fala na palavra de ansiedade, que é o excesso do futuro. A ansiedade, o mal do século neste momento, a gente entende, é o excesso de futuro. Nada mais, nada menos, porque hoje a gente tem uma tecnologia, você imagina, a gente está numa mesa aqui, com aparelhos de smartphone, com iPad, a gente tem hoje a tecnologia avançada com excesso do futuro, focando sempre no futuro. Então, esses processos são muito sérios de serem lidados. Muito, muito sério. Mas algo a Maíra falou que é muito interessante, né? É a verdade, você não precisa lutar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Existe um Deus acima de todas as áreas e toda circunstância, de todo diagnóstico, que Ele quer te dar a mão, né? Eu te darei a mão, estendo minha mão direita para te levantar. Então você não precisa lutar sozinho, né? E pode ser no vale da sombra da morte. Isso aí. Mas Ele vai estar ali. Entende? Então, é isso que eu lembro que até no enterro, né, aconteceu aquilo. E no enterro eu cantei uma outra canção, que a Fábio gostava muito, e pediram para me cantar. Entende? O caixão na minha frente, naquela situação, e eu cantando, o seu amor é mais forte que a morte, é mais profundo que a sepultura. É verdade. Cara, é difícil, entende? São músicas que Deus te dá, te confronta ao mesmo tempo, e você ter essa coragem de falar, tá, você está cantando a palavra, você, né, você quer realmente ser usada por mim em várias áreas, mas até mesmo nesses momentos tão difíceis, tão profundos. E eu lembro que eu olhei, mas, cara, aquilo não me veio como algo ruim. Porque eu olhava para ela e falava, cara, ela tá muito melhor que eu. É verdade. Sabe? Realmente agora ela tem vida. Sabe? Na verdade, ela venceu o câncer. Isso aí. Você entende? Porque às vezes as pessoas falam assim, ela não venceu, ela venceu. Às vezes as pessoas pensam ao contrário, né? O câncer venceu ela. Né? Porque matou, não. Porque todo mundo fala ela isso. Venceu o câncer, na verdade. Ela venceu. Né? Isso aí. Porque agora ela não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais doença, não tem mais nada. Hoje ela tem vida. E vida em abundância. Hoje, literalmente, ela tem uma vida eterna. Né? Então, isso tocou muito no meu coração. Eu cantar aquilo pra ela, eu lembro que daí eu cheguei em casa e terminei a música. Porque daí Deus me deu uma resposta. Naquele enterro, o Senhor me deu uma resposta. Eu sou o teu pai. Foi eu que te criei, foi eu que te formei. Uau. Apenas olhe para mim, descanse em mim, confie em mim. Aí deixa o amanhã cuidar de si. Basta cada dia o seu mal. Nossa, gente, é sério. Eu não sei o que essa canção vai fazer na sua vida, mas eu sei o que ela está fazendo na minha. E de verdade. Que isso é muito louco assim, né? Porque a gente ouve as canções, a gente vai falar um pouco do processo dela, né?
da canção, mas é muito doido, porque a gente vê a letra, às vezes a gente entra, ou vou corrigir até a frase, a gente escuta a música já pronta, às vezes nas plataformas, no canal do YouTube, enfim, às vezes a gente escuta a música e fala assim, que bonita a letra, que legal. É legal a letra, quantas letras, ou às vezes a gente acha até legal a música, porque a música tem um poder, né? A harmonia, a melodia, o arranjo, tem todo um poder. Ele vai falar sobre isso já, só que às vezes a gente não entende o processo. Meu Deus. Toda composição tem um processo. Nós, irmãos, a gente tem que deixar algo muito claro, né, Dedé? Porque a gente está compondo a mesa aqui, hoje sentados à mesa aqui para poder compartilhar isso com você. E hoje nós estamos falando em nome da IPAB Music, né, que é um projeto que Deus entregou para esta casa, para este lugar. Só que algo nós temos como missão, ou melhor, até corrigir, como valor a IPAB Music, né? Que é um núcleo, é um braço da igreja IPAB. Faz parte disso tudo, é o ministério de louvor e adoração da igreja, só que nós não temos o prazer de compor alguma canção, a André pode falar mais sobre isso, daquela canção comercial. Sim. Sabe o que é composição comercial? Aquela composição, aquele hit do momento que a gente escreve para que a pessoa goste da letra. E isso não é o nosso objetivo. E nós não vamos fazer, nós nos negamos a escrever uma música comercial para que o povo goste, ache bonita, que seu barquinho não vai afundar. Isso nós não vamos fazer. Por isso que nós temos um teor e é uma responsabilidade grande desde o compositor, ou melhor, antes, né? Porque o processo é maior. Desde a gente sentar na mesa, orar, organizar um projeto. Até mesmo passar por aquela experiência, o que Deus te leva, porque às vezes Deus te leva por os processos que Ele quer que você passe para poder gerar aquilo. Aí você vê que aí a letra, aí você começa a entender que a música tem uma história. Uma história. E aí você não está isento de entender isso, porque dias de lutos todos nós passamos. Todos nós. Todos nós vamos passar por dias. Das duas a uma, né? É igual o pregador. O pregador, quando ele prega a palavra de Deus, ele tem que viver aquilo que ele prega. Claro. E se ele não viveu ainda, quando ele prega, ele vai viver depois. Assim é a mesma coisa da música. A palavra que você prega, te prega. Exatamente. E a mesma coisa a canção. Tu escreveu a canção, se você não viveu ainda o que aquela canção diz, você vai viver futuramente. Agora, é interessante, né? A gente tem que ter essa clareza. Por quê? Porque todos nós vamos passar por essas dificuldades. Cara, isso é comum, é normal. Agora, nós entendermos, né, André, né Maíra, que tudo isso é um processo. Agora, você entendendo a canção, agora te faz sentido. Né? É muito importante a gente até falar, né? Isso, porque faz um sentido essa canção hoje. Ela faz um porquê. Eu sempre oro muito, sabe? Todas as minhas canções foram assim. Às vezes tem canções que eu não consigo expressar mesmo como foi o processo dela. Mas, sabe, eu oro muito para que você escute essa canção com entendimento. Primeiramente, Deus fale com você, enfim, Ele pode falar de várias formas, mas que fale, sabe? Que você entenda o peso da canção. Não porque é minha, de verdade, porque tem outras canções aqui que nem são minhas letras, enfim. Como tem o pastor Ismael, que compõe demais, né, as letras dele, enfim. Mas é sobre isso, é só você entender o peso dessa palavra, porque é uma palavra cantada, né? É loucura, né? E a gente entender, porque eu já vi pessoas falando sobre isso e estão falando, mas eu acho legal isso a gente levar para nós, que a gente fala muito aqui. Uma pregação de 1 hora, 2 horas, até mesmo esse bate-papo aqui, pode ser que você esqueça. É verdade. Vai passar um dia, você vai esquecer, com certeza. Mas a canção, ela fica na tua cabeça, não tem como. Canções, ela tem o poder dela. Então, o André pode falar sobre isso, o poder da música, entende? Por isso que Deus é tão musical, por isso que Deus entregou canções, por isso que nenhuma mãe não canta para o seu filho. Você vê que todo ser foi criado para ser um ser musical. Para ser um ser que ama a música. Isso é interessante, entende? Né? Desde pequenininho, a verdade... Aí eu falo para você voltar nos cortes anteriores ali, que a gente teve a conversa com a Lana, nós falamos bastante sobre isso, né? Sobre que a adoração, ela nasce no céu, a música, o céu tem som, nós falamos bastante sobre isso, por quê? Porque você acha que é à toa que você que é mãe ou pai, que você canta pro seu bebezinho, o bebezinho ali tem 3 dias de vida e está cantando ali, ó. Cantando música, sabe? Você não pode cantar afinado, você não pode... Olha só, você nem compõe, mas você faz uma música pro teu filho. Você compõe na hora, você tá com o bebezinho lá, já começa a cantar uma coisa nova, já faz uma melodia. Gente, é isso, entende? Agora, muito lindo. Olha que doideira, né? Eu pensando aqui, né? Legal, a gente tem uma história, a letra, tem uma história na composição.
A Maíra, eu falo que a Maíra, ela vai fora da curva, literalmente, porque a Maíra, ela às vezes você tá em casa, eu falo isso com muita propriedade, por ser casado e conviver com ela, mas às vezes tá cantando, às vezes vai tomar banho, daqui a pouco sai, eu olho para ela com o olho todo vermelho, lavou o cabelo, entrou sabão no olho, ela falou assim, não, eu tava chorando ali que Deus falou comigo. Aí ela sai ali, pega o violão e sai uma música. Eu já ando na contramão, eu para compor eu tenho que orar, tenho que pensar, tenho que, sabe? Né, tem que planejar. E a Maíra não, às vezes ela tá ali, ela tá indo viajar, daqui a pouco ela começa a cantar, eu falo, que isso? É uma música que Deus me deu. Ou então você que tá na tua casa aí, às vezes você vê ela no culto, que de repente ela pega o celularzinho na mão, eu vou confessar, vou contar pra vocês, conta irmãos. os meus. Pra ninguém pensar, ela tá no celular lá, olha lá. Ela pega o celular e fica aqui assim, ó, ela tá compondo, é alguma letra que Deus deu pra ela no meio ali, que talvez a gente não vai cantar em 2022, vai cantar em 2030. Vai cantar em 2030. Até mesmo nas salas de oração, né? O André tá... Aí você tem o que falar, né? Aí tem história. Nós temos história. O André me acompanha há muito tempo, né? Vezes, né? E sofre comigo. Apesar que agora ele já me conhece, né, André? É muito legal a gente ter essa intimidade, porque igual o André é músico, enfim, produtor. E hoje a gente já tem, ele já me conhece, já sabe o que eu gosto. Eu falo pro André, vamos lá, vamos andar nessa linha aqui, que eu vou fluir em cima disso. Mas agora, é muito lindo. Falando de tudo isso, né? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, vou jogar na mesa a pergunta também, né? A gente entendeu o processo de letra, de composição, até mesmo a Maíra consegue... Normalmente vem a letra e a melodia junto, né? Normalmente vem assim pronta. Sem instrumento às vezes, viu? Já aconteceu vem muito só também. letra e a melodia. Ou com instrumento também. E às vezes ela procura no YouTube algumas bases e começa a compor. Mas enfim, não vou entrar nisso. Agora, eu queria fazer para ti, André, vou perguntar, que a gente vai falar um pouquinho de produção musical. Qual que é o desafio, né, Manu? Porque o desafio é grande, né? Da gente poder pegar uma canção que na maior não, 100% das vezes vem crua, né? Sem sal, sem açúcar, sem cara, sem nada, e gerar, e tentar entender isso. Uau. Bom, a princípio, assim, um processo de composição, né? A gente sempre procura entender eu vou falar o artista, né? Porque a gente trabalha com o artista, nós somos com arte, nós somos artistas, né? Claro, baseado tudo sempre na palavra, né? Que é o primórdio de tudo. E isso tem que ser enfatizado, né? A palavra é a base de tudo, né? Deixa eu só pegar esse parênteses teu aqui, ó. Artista, você tem que entender ter muita clareza. A diferença do artista e daquela pessoa que quer ser um astro, uma estrela lá fora. Popstar, né? Um popstar, isso aí. O artista é aquele, por exemplo, Davi era um artista, tocava harpa. Então, todo aquele que executa alguma função ou faz alguma função usando a arte, entende? Isso é muito importante deixar. Isso é algo muito importante, por isso que eu precisei interromper. E às vezes, tipo, não só a Maíra, outras pessoas já chegaram em mim e perguntaram, mano, cara, eu preciso produzir essa canção e tal. E aí a gente vai para dentro do estúdio e vai avaliar aquilo, né? E a gente tem que pegar todo o que ele pensou quando ele escreveu aquela canção, né? Quais são as referências que eles estão buscando, a história, porque música, no meu ver, no processo de composição, a gente tem que contar uma história, né? Quando você assiste um filme, uma série, ela começa com aquele negócio clean, calmo, clima, até de repente chegar no ápice da história, né? E a música, ela é uma história cantada, ela é uma pregação cantada, né? Então, verdade. A gente tem que entender o que a pessoa tinha em mente e extrair o melhor e enxergar lá na frente, porque muitas vezes a Maíra já chegou para mim, André, tem essa música aqui, quero fazer tipo piano e voz ou violão e voz. É verdade. Levanta o Brasil mesmo foi uma delas. Lá em São Paulo, no início da pandemia, ela chegou para mim e falou assim, ó, quero fazer algo simples assim, piano e voz. E aí quando eu ouvi aquela canção, eu falei, não dá para fazer piano e voz, isso aqui tem que ser algo a mais, né? Outro exemplo é uma voz, né? Para vocês entenderem que nem sempre a gente também vai começar com um climinha bem tranquilo na música. Não, cada música pede algo, né? Tem a tua característica. Por exemplo, uma voz mesmo, que é uma canção que o pastor Lucas escreveu, daqui da Ipab Music, ela já, na própria letra, ela já trazia essa intensidade, né, de adoração, né? Sim, é verdade. Então, essa chama queimando e tal. Então, ela pedia uma entrada, uma introdução um pouco mais agressiva, assim mesmo, né? Então, a gente tem que entender esses processos e implementar isso na música com a característica
que a gente quer contar essa história, né? Ou começar lá em cima, dependendo da música, ou começar lá embaixo, com mais clima, depois a gente crescer no ápice ali. E basicamente. É que eu acho, isso, né, André, é um desafio muito grande, né? Demais. Porque eu penso assim, né? Eu posso falar isso, gente, porque eu participo, vocês reparam que eu normalmente não estou nos vídeos, mas a gente está sempre nos bastidores, desde É verdade. do primeiro momento, das primeiras reuniões. Mas eu acho que o desafio maior é você pegar e tentar entrar na mente do compositor. É ou não é? Isso aí é. Porque, você imagina, às vezes... Porque a minha mente, André, eu falo, não é fácil não, Meu cara. Jesus amado. E Amanda, aí- André, Eu- o que você acha disso Meu aqui? Deus. Isso aqui, isso aqui. Aí tem começo que a falar, eu lá explicar pra ela. Falar, não, mãe, ó, Isso não isso dá. aqui é por causa disso. Não, mas eu não quero, eu quero Não. outra forma. Não, mas eu pensei nisso, o que você acha disso aqui? Às vezes, mas às vezes eu tenho razão, vai. Às vezes a gente acata alguma coisa ali. Aí eu vou, Verdade, aí eu vou Verdade. confessar. E às vezes Não ela tem chega em razão. casa, às vezes eu tô fora de casa, de repente eu chego e ela fala assim pra mim, amor, eu falei, o que foi? Eu preciso sair. Eu falei, você vai pra onde? Eu vou lá na igreja. Eu falei, você vai fazer o quê na igreja? 3 horas da tarde. Eu tenho reunião com o André. Aí eu falei, Tudo que você tem reunião com o André? Posso falar com o E eu nem Posso falar sei com o André? dessas Eu tenho reunião. reunião com o André. Eu falei assim, mas Nem reunião sabe. do quê? Ela falou assim, não, eu tenho reunião com ele. Eu preciso falar Mas com o André. eu sabia que não estava marcada a reunião, porque eu estava com o André uns minutos antes, eu estava na igreja. Mas é muito legal, porque, cara, é só quem ama isso, quem vive Ai, isso, gente, né? eu amo Porque fala a demais. verdade, Todo né? processo, todo Porque é um processo. processo, não é só cantar. Eu amo. A gente já vai falar do dia da gravação aqui, do dia que nós Sim. gravamos, mas assim, pra chegar nesse dia da gravação, tem muito pano pra manga. Meu É ou Deus, não é? gente. Tem dia- Só Deus, E- Deus sabe e os bastidores, quem tá no bastidores. Sim. E falando dessa canção da Não Temas, né? Aham, Foi um desafio. foi. Porque a Mayra pegou um playback de uma música, né? Que a gente não pode citar. Não no- podemos citar, fiquem off. E aí chegou, ela compôs a música baseada naquilo, né? Naquele playback. Sim. E aí eu falei, Uma Pior música que que já ficou tão existe, já bom, existe. né? e aí eu falei, meu Deus, cara, eu ouvi aquilo, aí aquela música impregnou na cabeça. Falei, cara, o que eu vou extrair disso aqui agora? Ela quer mais ou menos algo parecido com isso aqui. Aí vai lá eu, sentar no teclado. Aí a gente foi mastigando aquilo, até que saiu a canção que vocês vão Vocês ver. vão Meu ouvir Deus, agora, gente, já vão reserva ouvir. aí dia 17 de Tem a participação outubro. especial também dessa canção, gente. Mas é isso que eu acho muito legal, né? E aí, André, voltando para a parte de produção, e as intercorrências que tem no meio do caminho? Tipo, os problemas, como administrar isso, né? Porque, cara, a gente tem vários fatores, né? Nós temos, desde a reunião que nós iniciamos, montamos o projeto, aí nós temos entrar na mente do compositor para compor, sentar no computador e fazer, e os problemas nos meios, que aí É, a gente tem que administrar, verdade. né? Como fazer isso tudo, mano? Orando, Deus. muito Orando, jejum, oração. jejuando 5 vezes por dia. Meu Deus. Não, é tudo muito corrido, né? Ainda mais quando a gente tem um projeto a curto prazo, assim, né? Foi nessa produção aqui que teve uma música que a gente teve que trocar de tom. Foi. Foi A do nessa Pastor agora, Ismael. do Pastor Ismael. Pastor Ah, sim, é Ismael. verdade. Nós vamos lançar nos próximos dias. Sim, faltando uma semana pra gravação, a gente De tem- voz, pra gravação de voz, era? Pra gravação É. de voz, isso. Isso aí. Nós Olha que tivemos doideira, alterar, gente. subir um tom ali, a pedido do nosso pastorzão. Beijo, pastorzão. Beijo, pastor, nós te chamamos. E aí fizemos toda a alteração ali. E temos que deixar pelo menos a prévia pronta, né? Sim. Praticamente a gente teve o quê? 2 ensaios pra tentar organizar tudo, Organizar né? tudo isso aí. Então foi bem corrido, Gente, assim. Né? E aí a gente vai tendo essas intercorrências muito doidas, assim. Quer ver uma delas que aconteceu? Que isso é legal, é bastidores mesmo, né? Sim. A gente foi gravar voz. E aí no dia da gravação de voz, nós preparamos Meu microfones aqui. Nossa, é verdade, Trouxemos gente. todo o pessoal para gravar a voz, os meninos, as pastoras, o pessoal do back, para gravar a voz Sim. ali, né? Para fazer o back antecipado, né? E aí no dia ali me despenca o mundo. Começa a Caiu chover. Uma chuva. cara, Chuva de gelo, é. de pedra. E aí eu aqui E ainda dentro, a gente não tem um estúdio, e né? a gente não ainda. tem, a gente tava gravando no templo, aqui É. na nave da A gente igreja. faz como pode. E de repente, cara, as telhas aqui, aquele barulhão, Nossa. barulhão, e aí para tudo, sai todo mundo correndo, porque tá chovendo pedra, tira os carros. Você imagina, essas intercorrências, ninguém lembra, ninguém sabe não, desses ninguém detalhes, sabe. né? Só vê o resultado final. loucura. Que lindo, É, maravilhoso. E- Mas isso também, já pegando o gancho com o pastor Lucas aqui, pra você que quer começar a produzir aí, que É, deseja, é almeja verdade. isso.
Cara, não se limite ao equipamento, ao local que você tá. Meu Deus. Busque primeiro o conhecimento, que o conhecimento é acima de tudo. Antes do equipamento, o conhecimento vem em primeiro lugar. E já que você entrou nisso, eu não ia entrar nesse assunto, né? Eu vou falar sobre isso. Então é uma prova viva, né? Deve falar. Uma prova viva que vai falar. acontecer. O Dedé. Deve falar porque... Não. Sabe aquela frase que o Dedé usa? Ele é até o bichão mesmo, É o bichão cara. mesmo. Até o bichão mesmo. Não, porque essa daí eu lembro. Essa daí foi... Cara, eu vou contar essa aqui, gente. Vou Eu só vou contar, contar porque é mesa, cara. Cara, iniciando a pandemia, Dedé. Iniciando Meu a pandemia. Deus, cara. A Maíra, sabe que a Maíra, a gente tá em duas câmeras aqui, não dá pra colocar todo mundo junto. Sim, é. Mas a Maíra e o André se conhecem há muito tempo. Eu conheci o André, eu e a Maíra já namorava na época. Conheci o André, a gente tocou em um casamento, eu acho que foi junto, né? foi. Alguma coisa Aham. junto lá em São A Paulo. história é longa mesmo. É muito doida, É. mas eles se conhecem há muitos anos, por causa da igreja e tudo mais. A gente mudou pra Argentina, no meio da nossa missão na Argentina, um dia o André manda uma mensagem pra Maíra dizendo assim, Maíra, eu tô compondo, eu tô produzindo. E de repente, se quiser produzir alguma coisa ali, né? Você Foi. tava fazendo o marketing Olha aí, dele, né? André. Lembro até gente? hoje, foi pelo Facebook ainda que eu mandei a isso aí mensagem. mesmo. Foi Se Instagram, você acho, quiser não? alguma coisa... Foi Foi Facebook. Facebook? Na época a gente nem usava Insta ainda, lá na Ah, Argentina. tá. É, pode ser. E aí ele Perfeito. falou assim, eu tô produzindo e de repente, se vocês quiserem produzir alguma coisa, mas enfim, sabe quando a gente ouviu aquilo ali? Já havia realmente, na época, já tinha outras pessoas que tinham mandado mensagens assim. Eu tenho um amigo meu de São Paulo que pediu 1 milhão de vezes para produzir música nossa e a gente sempre, muita cautela, enfim. Quando começou a pandemia, nós em São Paulo, tudo parado. São Sim, Paulo explodiu parou. a pandemia. Rio Grande do Sul já estava parado, a gente estava em São Paulo, a gente tinha ido para lá, foi justamente na época ali Bem ali que quando... a gente precisou viajar para São Paulo. E aí, cara, num certo dia a Maíra compôs essa canção lá no quarto, a gente Eu fiquei sentou assim, lá, 2 dias, lembra? Trancada no quarto. Não podia sair mesmo, né? Eu já fiquei no quarto mesmo. tentando entender Eu o que Deus fiquei- e estava querendo fazendo. entender, gente, eu queria entender, porque, cara, eu não sabia se ia já o fim do tempo, já o fim do mundo. Mas eu queria, Deus, fala comigo. E aí o Deus Senhor falou, a gente pegou um falou violãozinho ali, colocamos uma melodia de 4 acordes, que não precisa, É, não uma entra nisso sequência agora. aí que a gente usa. Falei assim pra Maíra, vamos ligar lá pro Dedé, pro É, André. aí eu Aquele lembrei. teu amigo, como que é o nome mesmo? André Queiroz, né? Vamos ligar pra ele, vamos ver se ele pode produzir uma música pra nós ali, né? Eu nem Só que imaginava, assim, amor, falei- eu falei pra ela, só que assim, amor, a gente não tem dinheiro, não Foi, temos é verdade, recurso. Ligamos pro André, a Maíra chamou ele, falou, não, vem aqui e tal, vamos conversar. A gente já começou assim a conversa. Só grava piano e voz, Piano tá e nele, voz. querido? Só Grava piano só e voz. piano e voz, não precisa fazer nada. Lembra disso? Sim, foi. Não precisa querer fazer nada de arranjo, porque a gente não sabia realmente o E nível de outra, arranjo que chegava, né? Até mesmo de questão financeira também. Claro. Porque a gente, enfim. Mas né, na a gente época, nunca e a pensou gente que- também falou, cara, pode ser piano e voz. eu nunca tinha ouvido você produzir, né? Não Eu tinha lembro, ouvido eu as tava produções. morando com a minha mãe ainda, não era Isso. casado. Meu E Deus aí do céu. tinha um home studio no meu No quarto e quarto, tal. cara. Nossa, Usava a cama cara. de sofá, assim, pros Virava a cama e clientes, sentou. né? Cara, Era bem pequenininho. um pai. lugarzinho pequeno, nunca esqueça da cena, cara. Não, o microfone. Não, quando Eu, vi aquele eu microfone, atrás né? da porta do quarto, sentado, a Maíra Meu. sentada de frente ali, e o Dedé Não, a Maíra tava de pé gravando gravando, lá e no o André difusor. sentado ali. Daqui a pouco, quem me chega, a mãe do Minha André. mãe. Ela abre a porta do quarto assim, puf. Maíra e André dentro do quarto. Ela só entra, oi, e já fecha a porta com tudo. Meu, Lembra? chapéu. Ela não viu o pastor Ela não Lucas. viu o Logo em Lucas seguida, a sentado, gente foi gente. conversar, Não, a gente acontece deu de risada. tudo. Dona Ruth, te amamos também. Sim, querida. E Hoje foi já muito- mora aqui também com a gente. Só que algo me marcou aquele dia, porque aí o André perguntou assim pra nós, vocês querem só piano e voz, lembra disso? Foi. Querem só piano e voz mesmo? A gente falou assim, vamos tentar, vamos produzir. E aí ele começou a produzir. Eu lembro do equipamento, que não tinha equipamento. né, Aí ele Dedé? olhava pros meus equipamentos, Eu olhava falava, pra aquele meu Deus. microfonezinho de 50 pila. Olhava pro notebook dele pequenininho O que na pode mesa, sair assim. desse lugar? Meu chapéu. Que pode Mas sair vamos ver, né? Vamos ver o que vai Mas, dar isso aí. cara, como é doideira, né? Aqui, por isso que eu entrei nesse assunto, porque naquele momento ali não tem a ver com equipamento. Exatamente. Né? Porque a gente às vezes quer um microfone de. Claro, cara, né? existe Tem microfone gente- de é, 20 mil 20 dólares. mil dólares aí. Cara, a gente pegou no microfone uma vez num estúdio Meu no Deus. Paraná de 20 Um mil sonho. dólares. É Sonho. lindo, é um sonho. Só que o que adianta ter um microfone de 20 mil dólares Verdade. e não, E não saber ter- fazer e não nada? saber. Conhecimento. Né? Uma Ferrari na mão e não saber não usar. saber dirigir. Então, na realidade, e ali com equipamentos, microfones hiper baratos, É. né? Com, 50 pila da China. olha aí. Meu com Deus. 800. Jesus. Comprando Cê- no AliExpress. Na AliExpress. Você tem noção que é isso? E foi com esse que a gente gravou Ai, Deus, essa tu és canção, muito cara. bom. E ali, cara, o André começou a produzir Não, e ficou assim. a produção, né? Cara, quando a a gente gente- falou, legal. o que é isso, cara? Quando O nós André começarmos produzindo. a olhar, começamos a ver, olhar tudo aquilo ali,
Cara, a gente Saiu começou até clipe. Cara, Eita. Deus foi fiel demais, assim. É. E a gente entendeu que realmente o conhecimento É. sobressai o equipamento. Ó, não estamos tirando o mérito de um bom Sim, equipamento. Com então não é, certeza, né? claro, Se você já sim. tem o Cara, conhecimento com claro. bom equipamento. Agora, se Com você bons tem... equipamentos vocês Aí fazem sim. milagre, mas não adianta, tipo, você não ter conhecimento, sendo que você não vai saber manusear, porque os equipamentos mais novos, né, eles te dão mais recurso. Então, se você não tem o conhecimento mínimo do antigo, Isso. como que você vai aprender utilizar os novos recursos dos equipamentos novos? Claro. É. Aí você vê que doideira, né? E aí eu lembro que o André produziu, cara, a guitarra, baixo, fizemos tudo ali, Foi né? tudo ali. Cara, e aí você pode escutar a música depois, a gente até, de repente, nesse corte aqui, a gente Ah, pode sim. colocar ali pra Posso você colocar ouvir ali. essa música. Levanta ao Brasil, Lev- nós citamos aqui, né? Cara, essa Sim, canção Levanta ao aqui, Brasil. E ficou ela linda. veio num momento... Até em espanhol, gravamos até em espanhol. É, aí a gente foi pro estúdio depois fazer a produção. É. Mas isso tudo pra você entender que desde uma composição, Até... a uma história que existe por trás da Sim, composição, até Até o ela ficar processo pronta, de né? produção. produção. Né? E sabe o que eu falo? Esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu falei muito sobre isso. Às vezes, a produção da música em si, né, o arranjo e tudo mais, ou ela pode, cara, fazer a música, né, Destruir. Ou destruir. ficar linda, ou ela destruir. pode destruir a canção. E eu tenho É. isso muito comigo. E graças a Deus, né, o Senhor me entregou o André, a Tiele, que andam juntamente comigo. O André hoje tem essa questão, até essa questão espiritual, porque eu sempre falo, cara, que Deus, eu sempre falo pra ele, André, que Deus abra tua Abra mente teu agora, entendimento, claro. abra teu E é entendimento, que te verdade. dê melodias que você, não sei, que venha do céu, né, para que você possa complementar essa canção com E essa, é bem essa difícil, porque letra. às vezes a gente busca, gente. É verdade. Busca, né? Eu E, posso- não só no espiritual, e na técnica. É, a gente estuda Exatamente. muito isso, né? É os Claro. dois, né? falando um pouco da parte espiritual, assim, tipo, tem canções assim que pra poder montar o arranjo, eu falo, Senhor, manda conhecimento aí. Agora, André, mas Eu quer ver? Olha imagino. que loucura isso daqui que o André citou também. Já aconteceu de nós produzirmos, nós temos um amigo que produz pra Sim, nós, que aham. é grande músico, nível Brasil, nível, cara, quase global, assim, Verdade. produzindo muita gente, um baita músico, e já teve situações dele produzir alguma coisa da Maíra, Sim. e nós chegarmos aqui e o André fala assim, ó, isso aqui não é o que a música tá querendo expressar. É. Cara, isso eu acho maravilhoso. Não Porque é a mensagem da É, a gente música, ia ter a sensibilidade, né? Porque isso, a sensibilidade. é um aquilo- baita arranjo, tava um baita arranjo. Vai- Sim, imagina. Não, o conhecimento é assim fenomenal. É. Porém, a sensibilidade para aquela música, A para essência, contar né? aquela Não sei. história, né? Acabamos de falar aqui, É. né? Nem toda música vai começar lá em cima, né? Às Isso. vezes ela tem que começar com aquele E clima, tem que construir, né? tem que construir uma história, né? Eu costumo dizer que música para mim é como se você estivesse tocando numa orquestra. Você vai reparar às vezes que tem um carinha com um sininho lá atrás. É. Aham. Ele não tocou a música inteira, Mas mas no meio- Vai fazer. naquele ápice ali, Momento ele certo. fez aquele tim, acabou. É verdade. É. Que é o ápice da Uau. canção, Que é é o o ápice da clímax, canção. né? Isso é música, é verdade. É lindo isso, né, gente? E aí é muito doido. E eu lembro desse caso específico, aí o André falou assim, ó, o arranjo tá lindo, só que não é O contexto. o contexto da Da canção. história que a Ele gente ainda faz. usou uma expressão assim, não é a verdade que a gente canta aqui. Então É, a gente precisa isso- nossa, isso é muito sério. refazer. Não é a verdade. E o que a gente preza muito é em cantar a verdade. Isso aí. Né? A gente não tá nem. Olha só, a gente não tá falando só da palavra Sim. do espiritual. Nós estamos falando dos dois juntos. Você vê que caminha muito dois caminham próximo, sempre muito juntos. próximo. Isso aí. Mas não é o cantar a verdade daquilo que a gente vive na intensidade da música aqui dentro. Ou que a Isso. gente ministra. Então, e aí a gente. Aí entra também a humildade, ei, ministro, seja humilde de reconhecer, de ouvir isso. É verdade. Que nós pegamos a canção, levamos pro produtor, falamos, ó, vamos mudar. O produtor falou, mas tá tudo pronto. É. Sim, mas não é uma verdade que a gente canta. Então, e aí o produtor falou assim, então vamos arrumar, vamos reorganizar. Então, isso é muito... Trabalhar em conjunto, né? Porque é uma obra e a gente está trabalhando todo mundo junto Exatamente. para essa obra acontecer. A parte técnica e espiritual tem que andar sempre Muito junto, né? junto. O pastor É. Lucas mesmo aqui, É muito importante. em algum dos treinamentos que ele É. passa pra gente aqui, Sim. isso é muito explícito, né? A gente não pode ser técnico demais a ponto de não estudar a palavra e também não podemos ser Espiritual espirituais demais. a ponto de limitarmos a Deus. Isso. Limitarmos a Uau. Deus em Com a minha técnica, Em qual né? sentido? Já pensou, Deus quer que você monte um acorde X lá, só que você só conhece lá as tríadezinhas básicas lá e aí. Aham. Mas Medo. não, Deus quer operar naquele acorde. E você não sabe fazer, você acaba limitando a Deus. É isso aí. Você vê, gente, guarda muito essa sério. palavra. A gente, às vezes,
eu até citei ontem, estava falando com um rapaz, eu falava sobre isso, né? Que músico é preguiçoso. Sim. Músico não gosta de estudar. Isso vai dar pano pra manga, a gente vai fazendo uma outra conversa, a gente pode falar sobre isso. Com certeza. Que músico não gosta de estudar. Mas a gente, quando começa a entender que o espiritual e a técnica caminham junto, é o que o Dedé falou. É isso A aí. verdade, você não está limitando Deus, você está deixando Deus fluir. Quer ver uma coisa? Aí você vai fazer um cântico espontâneo, que a gente tanto fala, né? De um E assim é pra voz cânticos também, né? espirituais, tanto para técnica vocal, para técnica exato. no instrumento. E aí chega no momento ali, Deus fala assim, mas eu quero te usar para isso, que nem É. você falou, um acorde tal, mas você fala assim, não, Deus, olha, é o seguinte, nesse acorde aqui o Senhor não precisa, o Senhor vai me usar só nesses 3. E aí sabe o que fala, André? Deus olha o coração. Não. Aí sabe o que eu falo? Ô, preguiçoso, vai estudar. Vai ter com as formigas, como a Bíblia diz. Exatamente. Uau. É isso daí. Entende? Vai ter com as formigas. Então, Porque a gente é muito bom em dar desculpas, né? claro, desculpa o resultado, como diz o pastor Tiago. Tiago fala sempre. Essa é uma frase da nossa vida, desculpa o resultado. Porque, gente, hoje no mundo que a gente está da internet, tanta coisa que é acessível, sabe? É difícil, sabe? Se a pessoa que realmente quer viver o que Deus tem, e o ministério que Deus entregou, tem que abrir mão de Agora, muitas imagina Davi, né? Sim, aí lá vai você falar vai de ver a Davi, história de Davi. a excelência que, cara, daquele a homem. excelência que ele tinha é gigantesca. É Com algo certeza. fora da casinha. Por quê? Porque ele tinha tanta excelência, é o que eu falo às vezes pro músico aqui, pros ministros. Quer ver uma coisa? Você, músico, ministro, tá? Você imagina se nesse exato momento chega o nosso presidente, que é Sim. a autoridade máxima da nação, ela chega na tua cidade e fala assim, eu preciso do tecladista, do violonista, do guitarrista, sei lá, ou do cantor, para tocar aqui para ele que ele vai passar na rua, ou ele vai vir fazer uma visita. É. Você imagina e a gente não ter pessoas preparadas para fazer aquilo, né? É Já parou verdade. pra pensar nisso? Agora Davi Não, não. com certeza. Davi foi ao contrário. Davi Com é o certeza. seguinte, quando o rei, ele era É o um rei, rei, Saul, aham. quando Saul estava com espíritos maus, Saul fala assim, chama o arpista, chama aquele que é melhor. E aí chamam Davi. É. Olha só, pequena estatura, tá? Baixo, um menino bonito, a Bíblia diz sobre isso, né? Sobre a beleza Sim. dele, só que é interessante, e tocava bem. A Bíblia deixa muito claro, André, Verdade. e tocava bem. E aí entra o ponto. Que aí você vê que aí a gente Tocava bem e era cheio de unção. agora, Cheio é de isso que eu ia unção. falar agora. Eu ia chegar nesse ponto. Sim, sim. Tocava bem. Só que não bastava tocar bem. Com certeza. Porque ele tocava bem para estar diante do rei. Isso. Então ele era, Um dos motivos, né? preparado para estar diante do rei. Um dos motivos Ter sido a chamado. qual ele foi chamado. Agora, só que era para expulsar o espírito maligno do rei. Uau. Era para expulsar os demônios. Aí é então só- já não era só um só a músico. presença. Era aquele que conhecia muito bem a palavra, que manejava É. as escrituras, que tinha intimidade com Deus. Porque quando ele começou a tocar, ele começou a solfejar, ou melhor, a dedilhar, solfejar, não dedilhar aquela harpa, Sim. os espíritos malignos saíram. Então, não vai ser um preguiçoso. Pega E a essa, própria gente, Bíblia pega diz, aí. né? Ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E o que É. diz? Relaxado, aqui eu abri o dicionário, ó, no sentido figurado, frouxo no cumprimento dos deveres. Uau. Ou seja, é seu dever estudar, músico. Né? É. Pega no teu Simples. espírito, cara. Simples assim. Estuda e Simples ponto. assim. Não existe uma regra, não existe um meio termo, eu vou estudar. Porque senão a pessoa. É muito comum, eu ouvi muito isso, André, na minha vida inteira, assim, por todos os lugares que eu passei. Passei por igreja grande, como você também passou, como a Maíra também passou, como homens de Deus passa. E a gente ouvia alguns falavam assim: eu não estudo muito porque Deus olha o coração. Preguiçoso. Deus olha o coração do adorador. Isso. Tá? isso Deus aí. olha o coração do adorador. Mas o músico tem que ser excelente. Porque senão eu não preciso estudar a Bíblia para pregar. Senão eu não preciso saber dirigir para manejar o carro. Então não, eu preciso estudar. Por isso que tudo que você vai fazer exige regras e disciplinas. Por isso que o teu instrumento é a ferramenta, é uma ferramenta. Que a gente pode falar isso numa próxima conversa. É que eu ia falar, até é que isso também é para outra conversa, mas até depois você vai falar um pouco, acho que até o que você está escrevendo no seu livro, que o poder da música que tem, né? Claro. A gente sabe o poder da música, essa adoração com a música, o que ela causa no mundo espiritual. Então, isso aí a gente vai falar em outro assunto, mas é muito, gente, isso é muito sério. Louco, né? E é muito sério. Depois a gente pode até explanar mais num próximo, Sim, né? sim. Falar, porque a música é totalmente relacionada ao céu, né? Totalmente. A música ela é dividida em harmonia, melodia e ritmo. Ou Sim. seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aí, claro. Né? E assim sucessivamente, né? As 7 notas musicais, né? O número da Número perfeição. perfeição, sem É. dúvida. Não, né? Isso aí. Não só as 7, né? São 12 no total.
Sim. porém, tipo, os 12 discípulos, então a música é isso. extremamente... Não, com certeza, número né? Não tem apostólico. como. Então, a verdade... O próprio se a Deus se criou, né? se a gente começar a ver isso, a gente vai ter mais um desse falando só sobre adoração, sobre música. Isso é Sobre muito música importante. Eu estou escrevendo um material, nos próximos dias lanço agora também um material chamado Em Busca dos Verdadeiros. Então guarda isso, é um livro falando só sobre louvor e adoração, falando sobre adoração Sim. verdadeira. Então você tem essa opção de poder ir mais além dessa verdadeira adoração e ser músicos com excelência, ser adorador com excelência, porque não basta você somente tocar bem e não basta você somente ter unção. É verdade. Os dois têm que caminhar em pleno conhecimento juntos, 100% junto. É verdade. E isso é muito bacana. E aí o André também participou, né, dessa canção, cantou. É verdade, André. Cantou, que também não estava Cantou. muito no previsto, né, Dedé? Meus Não tava irmãos, muito eu no- confesso que eu neguei. Até o último, né? Porque, Fala, gente, Jesus. Ah, Eu neguei. boa parte, eu canto também, né? Mas meu forte mesmo, eu gosto de tocar. Né? Tipo, e pessoal sabe. Às vezes você grava uma voz no WhatsApp ali, ninguém gosta de ouvir a sua própria voz, Sim, né? A voz é sai normal, né, estranha, gente? Isso aí também. E daí, né? Eu neguei. Eu falei, mas não vou gravar não e tal. Aí não deu pra gente gravar no dia que a gente ia gravar. Aí no Foi. outro dia ela voltou. E aí aí eu falei, falei, vamos ver o que sai, vai. Aham. Vamos testar, né? Vamos testar. Daí eu fui lá e deu certo, glória a Deus. E foi Não, lindo, mas né? foi incrível o que Deus fez. É. E precisava de uma voz masculina, né? Eu lembro que eu falei, cara, tem que ser uma voz masculina, até pelo fato do contexto da história que vocês vão Sim. entender. Precisava, e aí eu falei, não, tem que ser você, André. O André fujão, queria fugir. E literalmente, aí a gente volta lá na questão, né? Da gente saber discernir o que é o que, né, pra música, né? Verdade. Igual, essa parte, pelo contexto da história que a pastora Maíra queria passar, né? Precisava ter uma conversa, porque ela é uma conversa. Exatamente. Deus dando uma resposta para resposta. os seus filhos, né? É verdade. Então, tipo, precisava ter uma voz masculina ali. É E aí verdade. depois a gente parando para analisar E mesmo. discernindo assim, tudo isso, tudo é. isso. Aí entendeu, né? E aí O nós porquê. entendemos que, então vamos fazer o que a música realmente É isso é, aí. o que a gente precisa passar a verdade. É verdade. Aleluia. Agora, Isso é muito lindo. Pra gente, já estamos indo para os finalmente encerrar, aqui, né? Para encerrar, né? A gente, então, eu poderia descrever ou resumir essa conversa que essa é uma canção de alento. É isso aí. É uma canção de Deus alento. falando de alento dos céus Alento, mesmo. uma resposta De também. resposta. Nos seus dias difíceis. Então Para todo dia da sua vida, né? Você que está na tua casa aí, que está assistindo essa conversa, esse bate-papo, que você possa ter clareza. Essa canção que vai ser lançada dia 17 de outubro, ela é uma canção de alento. É uma canção... É verdade. Ela nasceu num momento difícil, mas ninguém tá isento dessas dificuldades. Ninguém né, é André? livre de passar sim, por dias verdade. assim. Ninguém vai estar isento de passar dias difíceis, dias de luto, dias de dor, e que essa canção possa tocar. É. Não uma pessoa, mas milhares de pessoas. Sim, em nome de Jesus. Centenas de milhares de pessoas que nós entendemos que essa canção pode varrer as nações. Como isso pode acontecer? Aí eu posso, para encerrar, para jogar Sim. essa última pergunta aqui, como que essa canção pode varrer as nações? De que forma, Dedé? Você compartilhando ela com Isso aí. Gostei no do mínimo. compartilhando, Compartilhando, porque ele é carioca. nós. É um carioca também, Aí, gente. meu irmão. Aí, ó. Aí, meu irmão. Ele é um paulista, carioca e Isso gaúcho. aqui, gaúcho. tudo misturado. E Compartilhando. Compartilha aí com, no mínimo, aí 365 pessoas. aí, uma ó, para cada uma dia pra do cada ano. dia do ano. Imagina, aí a gente acessa o Você vê mundo. que isso Com certeza. é uma conversa, meus amados, que a gente, se você cooperar, você pode ajudar compartilhando, marcando pessoas, assistindo. É né? verdade. Vai ter o clipe, Isso, vai né? ter o Nossa, clipe. tá muito lindo. Tá lindo, realmente. Clipe O clipe também tá. tá muito bonito, tá tudo muito bacana. Tudo e muito você lindo. pode fazer parte disso tudo, compartilhando, não é? É isso aí. Compartilhando, Compartilhe. dando like, comentando. Deixe seu comentário. Fazendo isso tudo. É muito legal deixar o comentário, a gente sempre fala isso, sabe? Até mesmo o que Deus falou contigo. Eu gosto muito a gente gosta muito de ouvir, né, ouvir os comentários, ver os comentários. Eu recebo lá nos meus vídeos, eu amo ver como Deus falou, como Deus tocou, né? Testemunhos também. Gente, isso é muito incrível, sabe? Compartilhe mesmo essa canção que eu tenho certeza que vai tocar muitas vidas. E, novamente, você não precisa lutar sozinha, você não precisa lutar sozinho, você tem um Deus que está contigo em todos os momentos da sua vida. É mas verdade. precisa entregar. Agora, Precisa- para encerrarmos, Dedé,
Quer falar alguma coisa? Liberar uma palavra pro povo de ânimo? Deus De ânimo. Agora me arrepiei aqui. Vostico. Não, mas... Não, é só mesmo agradecer, né? A todos que vão nos assistir, estão nos assistindo, né? E dizer que se preparem, que dia 17/10, né? Isso Dia aí. 17/10, a música Não Temas, eu tenho certeza que vai falar no seu coração, né? E a gente já está vivendo isso. É verdade. Né? Exatamente. Nós já estamos vivendo isso. E se a gente está vivendo isso, a partir do momento que vocês ouvirem essa canção, vocês vão viver Vão também. viver tudo Amém. isso. E agora vai ser mais gostoso vocês ouvirem tudo isso e sabendo de toda a eu creio história. que é muito mais gostoso. É mais complexo que você imagina. Pastora Maíra, 1 minuto para você liberar uma palavra pro povo. Amém, gente. Eu só quero... Prega. Pregadora. Prega. É só dizer isso mesmo, que Deus abençoe sua vida, que você mantenha os olhos em Jesus. É igual a gente sempre fala, a gente não está livre de passar por dias difíceis, mas você tem alguém que está do teu lado e esse alguém é Jesus. Jesus está contigo, a palavra de Deus diz que Ele estaria com você em todos os momentos da sua vida, não tem um segundo sequer. A palavra de Deus diz lá em Salmo 139 que você não pode se esconder dele, que Ele te envolve, Ele te cerca por detrás e por diante, e Ele te envolve em todo o tempo. Então você está cercado por Ele. Entende? Então que você possa pegar essa canção no teu coração, que eu oro para que você tenha experiências incríveis com Deus, ouvindo essa canção também. É isso aí. Galerinha, que Deus abençoe a tua vida, que essa conversa, esse tempo de mesa possa edificar a tua casa, a tua vida, a tua família. É esse o desejo do nosso coração. Amém. Estamos felizes. Prepare, guarda na tua agenda e reserva dia 17/10, 17 de Isso aí, outubro, gente. vem o Deixa lançamento lá. desta canção poderosa que vai alcançar a tua vida, a tua história. E aí quando você compartilhar com alguém lá, você tem uma opção, olha só, você pode compartilhar com alguém já dizendo, você que passa ou passou por um dia difícil, escuta esta canção, que é uma canção Isso de aí. alento. Agora Isso você aí. entendendo isso daí. Tem Vai estar onde? estratégias. Pastora Maíra, vai estar onde essa canção? Vai ser lançada onde? No canal da IPAB Music, Isso nesse aí. canal que você está vendo esse vídeo, Nesse vai ser mesmo lançado canal, aqui. nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal, não é no mesmo Mas horário. mas vai estar nas plataformas Com digitais também? certeza, gente. A gente Quais? tem lá, ó. Spotify tem lá, IPAB Music. Tem no procura. Spotify? Com certeza. Meu Deus, eu tô tomado. Deezer, Spotify, Ah, tá no YouTube Deezer também? Music, Apple Amazon. Music, a Amazon também vai estar. Amazon. Sim. Tem que olhar lá os outros. Mas Meu. tem, gente, é muita plataforma. Galera, são Netflix, mais... Netflix? Netflix Music, sim. Netflix Music. Netflix tem? Tem, Ah, tá tá. lá, meus amigos. Não tem, não? Tem. Vai lá. Lógico que tem. Meu querido. Mas eu sei que são mais de 39, se eu não me engano, plataformas É, eu sei que digitais tem bastante vão. É aí. muita plataforma. Então vão estar em eu sei que todas. vai estar na Claro Music, eu sei que É. vai na Team Music, tudo isso vai estar No lá. YouTube Music. Tudo music, tudo music, gente. Tudo que é music vai estar. Mas Amém? é sério, não deixe de seguir, gente. Até no seu celular music. Não deixe de seguir, então, a IPAB Music no Spotify. Tem muita gente que ainda não está seguindo, que nem sabe que a gente tem plataformas. É. A gente está falando aqui novamente. Nós Deus tá temos vendo. plataforma, gente. Corre lá. Coloca lá, IPAB Music, você vai achar lá rapidinho. Já tem música lançada lá. Já tem música lançada lá. E vão ter muita música para ser E lançada galera, agora. muito orem, projeto. orem, porque nós vamos entrar nas playlists. Amém. Amém? Em Nome nome de de Jesus, e vamos tocar essa canção Não é fácil, porque a gente em tem um todos os trabalho... cantos. E vamos deixar um recado aqui pro povo, né? Manda. Não sei nem se pode falar isso, eu nem comentei com o pastor Pode. ainda. Eita, olha isso. Se Mas não puder, depois eu te pego. eu não Tan, gosto. você tan, tan, que é tan. servo de Deus, aleluia. Epa. Você que... A IPAB Music, pra quem não sabe, ela também é uma gravadora, né? É verdade. Nós É, somos olha uma aí. gravadora. E você tem o sonho de gravar suas De canções, produzir isso produzir aí. as suas músicas. Vocês podem estar entrando em contato com a gente também, pra gente poder fazer toda a avaliação, né? Isso aí. Isso aí, André. Tá Bem lembrado. Vendo as possibilidades, né? E te trazer o seu sonho pra ser realizado aqui com a É gente. verdade, É é isso isso aí, aí. gente. Então você que tem desejo de gravar, de produzir, de fazer clipe, hoje nós somos uma produtora, né? E a verdade é uma gravação, uma gravadora. Então você consegue vir, a gente poder te dar todo esse auxílio, desde a parte musical, entender aquilo que Deus está te entregando, até na produção de vídeo e Isso equipamentos. Amém? Amém. Galera, um forte abraço para você. Gente, um Que beijo. Deus abençoe, fica na paz Muito do bom estar Senhor. com vocês. Muito bom entrar aí do outro lado da telinha, viu? Deus abençoe. Um abraço, fica com Deus.